Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, que possamos tirar bastante proveito, né, das palestras de hoje, procurando, através desse aprendizado da doutrina espírita, irmos nos posicionando de forma segura ante os problemas da vida. Problemas todos nós vamos ter sempre, porque nós somos espíritos ainda muito atrasados, muito vinculados ao erro. Então, estamos aqui nessa escola para buscarmos o nosso aprendizado. Então, vamos, né, dar início à nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos ter nossa irmã Terezinha falando sobre ética e espiritismo, e o nosso irmão Washington sobre a finalidade da encarnação para os espíritos, né, nessa fase transitória como encarnado. Então vamos procurando já nos interiorizarmos e fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo. Que possamos tirar bastante proveito do aprendizado da noite e que os nossos irmãos que farão uso da palestra possam ser inspirados por esses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha, falando sobre ética e espiritismo. Vamos lá. Boa noite. Sempre muito proveitoso, sempre muita alegria para a gente, né, estar aqui mensalmente, às vezes não, né, falando, estudando um pouquinho a doutrina. Essa semana foi assim muito difícil para escolher o tema. Organizei outra, quando chegou a partir de ontem fiz outra, então foi muito difícil chegar a um tema. Por fim, aí cheguei em ética e espiritismo. Os últimos acontecimentos, né, no país nos faz pensar e refletir um pouco sobre essa questão da ética, que muito se fala da falta de ética, né, de conselho de ética. Enfim, o discurso mais usual atualmente é em relação à ética e à falta dela. E aí, buscando inspiração nisso aí, eu fui buscar elementos dentro da doutrina para a gente estudar um pouquinho sobre essa ética, né, que tanto está sendo falada. Bom, ética e espiritismo. Ética, valores que definem o que quero, posso e devo. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. E aí apresenta, né, de um lado o demôniozinho, o diabinho, do outro lado o anjinho, que é exatamente essas tentações que a gente tem, né, sofre para decidir que atitude, que ação tomar de frente ao mundo, né? Ética, o que vem ser realmente a ética? De acordo com a definição do dicionário Michaelis, diz: ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Então, é a parte, né, filosófica da filosofia que se preocupa em estudar os valores morais e os princípios ideais, ou seja, os princípios positivos para que a humanidade se conduza. Ela está relacionada aos costumes e é conhecida como ciência da conduta e da moral. Seu objetivo é o julgamento e a distinção entre o bem e o mal. Ela teve origem na Grécia, não é um termo agora, né, que surgiu com a política atual, e nem é um termo contemporâneo dos dias atuais. Ela teve origem, né, a ética, antes de Cristo. Então, foi na Grécia, com Aristóteles, que viveu entre os anos de 384 e 322 a.C., que utilizou esse nome pela primeira vez em seu livro Ética a Nicômaco. Então, é uma ciência bastante antiga, né?
Toda cultura e cada sociedade institui uma moral, isto é, valores concernentes ao bem e ao mal, ao permitido e ao proibido, e à conduta correta e incorreta. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. Isso é uma definição da Marilena Chauí, uma das filósofas da atualidade, né, mais estudadas, mais conceituadas, e é dessa forma que ela define, e ela sempre coloca que nem sempre tendo a moral instituída, nem por isso explicitamente a ética existe. Vamos ver assim, diferença o que é ética e moral. Ética são princípios éticos. Moral é código de conduta, como se fossem as regras. Nem sempre existir as regras significa que elas vão ser cumpridas, né? A gente está aí para ver a lei relacionada à lei seca, que seria um código moral. Mas a ética nem sempre, que é de respeitá-la, é colocada em prática. Então, tem alguns itens que a gente pode pensar para definir. A ética é princípio, moral é a conduta, é a ação, né, em relação a esse princípio. Ética é permanente, é uma coisa que dura sempre. A moral é temporal. Tanto é que até pouco tempo atrás não tinha lei seca, né? Ética é universal, serve em qualquer lugar. A moral é cultural, depende de um povo, de um grupo. A ética é regra. Moral é a conduta da regra. Ética é teoria. Moral é prática. Ética é reflexão. Moral é ação. Ética trata do bem, mal. Moral trata do certo, errado. Bom, ainda fazendo essa distinção entre ética e moral. Ética lida com o certo e o errado. A moral também lida com o certo e o errado. A ética, o modo social, representa um modo social de agir, implica no consenso e na adesão da sociedade. A sociedade tem que aderir. A moral é de cunho pessoal, é um modo pessoal de agir. É adquirida e formada ao longo da vida por experiências. A ética, normas e regras sociais, é guiada pela cultura da sociedade. A moral, normas e regras pessoais, é guiada pela consciência. Então, a moral estaria mais relacionada ao indivíduo e a ética mais à sociedade, ao grupo. A ética é coletiva, se constrói a partir de consenso de valores morais, né, e de várias morais. E a moral é individual, é o que fundamenta a ética. Agora, né, depois de já a gente fazendo essa distinção entre ética e moral, a gente vai fazer agora um estudo associando essa ética e essa moral à doutrina espírita. Após Jesus apresentar o amor como elemento fundamental para a vida, os conceitos éticos assumiram nova dimensão. Porque antes dele, os princípios da ética moral eram atrelados às leis severas, à crueldade, à punição. Vingança em vez de educação e correção. Ou seja, a lei mosaica era uma lei punitiva e não uma lei educativa, né? Por quê? Era necessário instituir o medo para que nós, né, provavelmente, que lá estivemos em outros tempos, pudéssemos, através do medo, nos corrigir, dada a nossa ainda inferioridade. Jesus substituiu a pena de talião, que era o olho por olho, dente por dente, né, pelo discurso favorável ao perdão. Ensinou que deve-se conceder oportunidade para que o infrator se reabilite de suas faltas, mas sem isentá-lo da responsabilidade pelo erro e de suas consequências. Para isso,
necessário se faz a reparação do mal que praticou. Então, ele substitui o olho por olho, dente por dente, pelo perdão, dando a oportunidade, né, àquela pessoa que infringiu a lei, né, infringiu as regras da conduta, da moralidade, de se reabilitar. Mas nem por isso ele vai ficar isento da responsabilidade dos erros que ele cometeu. E ele vai ter, né, que assumir essas consequências e reparar esse erro, seja na vida atual que ele praticou ou em vidas futuras. Para isso, necessário se faz então que ele repare esse mal, ou na mesma encarnação ou em encarnação vindouras. Então, com Jesus surge a ética cristã. A era da razão, iniciada no século XVII, com Descartes, passando pelos filósofos do Iluminismo, até Rousseau e Kant, no século XVIII, proporcionaram as reflexões éticas que prepararam o pensamento humano para o advento do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Então, o terreno foi preparado através, né, dessa era da razão que surgiu no século XVII com o filósofo René Descartes, depois foi passando, né, pelo período iluminista, né, e com ainda a contribuição de Rousseau, de Immanuel Kant, e no século que viveram no século XVIII, e aí com toda essa evolução do pensamento, né, passando pela linha racional para a linha iluminista, foram, vamos dizer, bases para preparar para que a humanidade recebesse, né, o Consolador prometido por Jesus, que no caso a doutrina espírita. Ética e doutrina espírita. Agora a gente vai tentar fazer, né, essas ligações aí. A palavra ética não é encontrada nas obras básicas da doutrina espírita. Pelo menos até onde eu procurei, eu não encontrei a palavra ética. Todas as referências nos reportam à moral. Mas se alguém encontrar, traga que a gente quer, né, porque é muito importante. Até onde eu pesquisei, eu não encontrei a palavra ética. Todas as referências nos reportam à moral, cujo conceito nos remete à ética. Ou seja, dá a impressão que é apenas uma discrepância de termos, mas o que leva-nos a pensar que ética e moral dentro da doutrina espírita estão relacionadas. Podemos encontrá-la nas perguntas feitas por Kardec e respondida pelos espíritos superiores em Um Livro dos Espíritos e em várias outras obras. Mas eu vou me ater, né, vou me deter no Livro dos Espíritos. Na questão 629, aparece assim. Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E os espíritos superiores respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Isso aí é ética, né? Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Se ele faz o bem para si mesmo e a finalidade dele é a prática do bem para si e para o outro, né, para o próximo, ele então está observando a lei de Deus. Automaticamente ele está se portando de uma maneira que a conduta é moralizada, a conduta é ética. Na questão 630, dando prosseguimento aí, nós encontramos a seguinte pergunta: como se pode distinguir o bem do mal, né? Como nós podemos fazer essa distinção? E os espíritos respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Então, tudo que nos aproxima da lei de Deus, nós podemos considerá-lo como bem. E tudo que nos distancia, como mal. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, ou seja, estar de acordo com a lei divina. Fazer o mal é infringir essa lei, é desrespeitá-la.
Os princípios da doutrina espírita, com base nos 3 aspectos, filosófico, científico e religioso, fundamentam-se na moral ensinada por Jesus, que é a mais elevada expressão da ética. Ou seja, os ensinamentos dados pelo Cristo e que está em vigor até hoje, que é uma ética porque ela é universal e é atemporal, ela foge, né, da questão que valeu num tempo e não vale agora, ela ultrapassa a questão geográfica e a questão histórica, temporal. Então, é a mais elevada expressão que nós temos de ética, né? Que exemplo, regras que podem ser observadas e praticadas. A concepção de Deus, aí bem, né, nessa questão, nós vamos perguntar assim, por que então eu quis falar sobre essa questão, fazer esse gancho entre ética e doutrina espírita? E o que a doutrina espírita tem de tão diferente das outras religiões que nos leva a perceber que essa moral, que tudo isso, vamos dizer assim, pode ser colocado, pode e deve ser colocado em prática, e que nos dá a certeza de que esses ensinamentos dados, né, pela doutrina espírita, encontrados na doutrina espírita, nos leva cada vez mais a ter responsabilidade dessa prática, dessa ética. Por que isso? Então, eu peguei alguns princípios, né, alguns temas abordados na doutrina espírita e que não são abordados em outras religiões, para a gente ver como a doutrina espírita, no todo o seu bojo, é um conjunto de ética, de moralidade, é um código ético, desde o seu início até o final, que nos orienta, né, que nos conduz de uma forma responsável a pensar sobre as nossas ações no mundo, a pensar sobre as nossas decisões em fazer, né, alguma coisa ou deixá-la de fazer, tornando-nos conscientes de que o que praticarmos, nós teremos responsabilidade sobre isso. E isso daí faz toda a diferença. Porque não adianta falar para, né, dizer que faz e daqui a pouquinho vai ser salvo e não vai ser pago. A coisa não é muito bem assim que funciona na doutrina espírita, né? Muito pelo contrário. A gente tem que fazer os reparos, né? Se estragou, tem que consertar. E aí que faz toda a diferença. Então, vamos lá. Que princípios são esses, né? Que concepções são essas que nos torna cada vez mais responsáveis pela prática dessa ética? A concepção de Deus, né? O espírita concebe o Deus como justo e misericordioso para com todos os seus filhos. Ou seja, Deus não prioriza ninguém. Todos nós somos iguais, né? No sentido de que nascemos simples e ignorantes, temos uma trajetória a cumprir para chegarmos à perfeição. Então, esse é o caminho que todos terão que percorrer. Então, nesse sentido e em todos os outros aspectos, o Deus é justo, misericordioso para com todos os seus filhos, não faz distinção de ninguém. Ainda é concebido, né, dentro da doutrina espírita, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, é o ser, né, com todas as qualidades no mais alto grau e no mais alto nível. Ninguém, né, se compara em bondade, em misericórdia. Todas as suas atribuições são no mais alto grau. Outra concepção é a certeza da vida futura e o conhecimento do mundo espiritual, confirmados através da comunicabilidade dos espíritos. Então, isso daí faz toda a diferença. Nós temos certeza, né? A doutrina espírita nos orienta e nos ensina de que nós temos uma vida futura, nós não vamos, né, morrer e acabar. Nós temos ainda uma continuidade, né? E vamos ter sempre, somos eternos, somos seres indestrutíveis. E isso nós temos certeza através da comunicabilidade que nós temos com os espíritos, principalmente através da mediunidade. Quem não tem em forma mais ostensiva, mas tem através dos sonhos, né, do sono, e tem de alguma maneira alguma percepção desse mundo
espiritual. Ainda continuando, a origem, evolução e destinação do espírito imortal. Ou seja, sabemos de onde viemos, por que aqui estamos, né, o caminho para evoluir, e a nossa destinação como espírito imortal, que é a perfeição. Ainda, o conhecimento que é divulgado, né, através da doutrina espírita sobre a pluralidade das existências. Ou seja, nós não temos uma existência única. Nós, né, já passamos por algumas vidas, estamos aqui e teremos outras até chegarmos ao nosso destino, que é a perfeição relativa. Ainda sobre a pluralidade dos mundos habitados, sabemos que o planeta Terra não é o único local habitado, né? Não é o único orbe. Nós estamos aqui temporariamente e já estivemos em mundos primitivos, em mundos mais inferiores, e com certeza com a nossa evolução galgaremos mundos superiores. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e vamos passar, quando assim fizermos por merecer, para um mundo de regeneração, né? A compreensão da justiça e da misericórdia divina pelo funcionamento da lei de causa e efeito. Ou seja, que nada que a gente faz vai ficar sem resposta, né? Ou seja, toda ação corresponde a uma reação. Enfim, nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. Portanto, se plantarmos rosas, vamos colher rosas. Se a gente planta espinhos, vai colher espinhos, né? É a lei de causa e efeito. O princípio de responsabilidade decorrente do exercício do livre-arbítrio. Ou seja, somos responsáveis por aquilo que praticamos. Não adianta pensarmos que vamos fazer alguma coisa e jogar a responsabilidade sobre o outro. O outro não tem responsabilidade sobre as nossas ações. Nós somos responsáveis por aquilo que praticamos. Temos o livre-arbítrio para plantar, mas não temos direito a escolher o que vamos colher, né? Porque quem planta colhe, já diz o ditado popular, né? A concepção espírita também das penas e gozos terrestres e futuros repercutem na consciência moral do homem, levando-o a formular e praticar uma nova filosofia de vida, uma nova conduta ética. Quando se tem conhecimento da doutrina, quando a gente fica consciente de todos esses ensinamentos, a gente não tem como, a gente pode até não fazer, mas não temos como negar que somos, né, responsáveis pela nossa evolução e temos que abraçar uma nova filosofia de vida. Não há como negar isso. Uma nova conduta ética, porque se nós não agirmos dessa forma, automaticamente a nossa consciência nos cobra, né? Porque já temos consciência que somos responsáveis pelas nossas ações. Nas leis morais, que constam na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a ética espírita é apresentada de forma plena. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos trata, né, das leis morais. E ali tem um conjunto, né, de normas, vamos dizer, de regras, de códigos, que podemos dizer, que a ética espírita é ali apresentada em sua plenitude. Kardec reúne o ensino dos espíritos sobre a lei divina ou natural e a apresenta dividida em 10 partes. Assim, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. Ou seja, ela é uma lei abrangente que nos dá, né, orientação para os vários momentos da nossa vida, né? Como atuar no trabalho, né, nas várias atuações, da lei da conservação, de como vivermos em sociedade, da igualdade, da liberdade, enfim, todas elas nos orientam, nos dá, né, vamos dizer assim, subsídios para a gente viver de uma forma melhor. Basta que a gente coloque em prática. Sendo que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas, porque ela contém todas as outras. Se você age com justiça, você age com amor e com caridade, automaticamente você já está, né,
sabendo viver de uma forma igualitária, já está sabendo respeitar a liberdade do outro e viver de uma forma, né, sem escravizar ninguém, e assim sucessivamente. Então, essas leis são verdadeiros códigos de ética, né, para a gente para estudá-las e colocá-las em prática. Outras questões que merecem destaque ainda para a gente ver sobre essa questão da ética. A questão 621, que diz, onde está essa escrita a lei de Deus, essa lei divina? Na consciência. Todos nós, ela está impregnada em nossas consciências. Automaticamente, a gente faz alguma coisa errada, dá um sininho batendo lá que a gente de noite não dorme, ou seja, a gente vai refletir sobre aquilo, ela está gravada ali. Com certeza, às vezes, algumas em estágio ainda mais, vamos dizer assim, primitivos, ainda não desabrocharam. Mas, aos poucos, com a evolução, a gente vai tomando maior consciência dessa lei divina e ela própria nos orienta, né? Nos dá essa orientação do que estamos fazendo de certo e do que estamos fazendo de errado. A questão 625 também é uma outra que merece consideração sobre a questão da ética. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Então, se nós olharmos os exemplos, a vida e o ensinamento que Jesus deixou para cada um de nós, ele é um modelo a ser seguido de conduta ética e moral. Na questão 647, que diz, toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Então, toda a lei está ali. E aí os espíritos respondem, certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário, podem negligenciá-la, como já fazem hoje. Ou seja, aqui eu peguei parte da resposta, porque tanto é que tem as reticências, porque ela continua. Então, essa máxima encerrada do amor ao próximo por Jesus, ela contém, né? Ela encerra todos os deveres do homem entre si. Porque se eu amo o meu próximo, verdadeiramente, eu vou ter para com ele os deveres éticos e morais. Eu vou ter para com ele uma relação de amor, uma relação de respeito. E nesse aspecto, então, se eu faço a ele aquilo que eu gostaria que fizessem a mim, automaticamente o amor ao próximo encerra a máxima, né, ensinada aí por Jesus da lei de Deus, de que nós sabemos que ela existe, mas que tem que ser relembrada, como ele diz aqui, pois do contrário a gente pode negligenciar, né, como já o faz hoje. Nós já conhecemos desde a época que o Cristo aqui esteve e viveu, né, na Terra, mas nós ainda continuamos negligenciando-a, ou seja, temos conhecimento, mas não colocamos em prática. O codificador termina o estudo sobre as leis, né, o codificador é Allan Kardec, termina o estudo sobre as leis morais, abordando um aspecto fundamental da ética em geral e da ética espírita em particular, a perfeição moral, que é o capítulo seguinte, após as leis, né? Que as questões ali apresentadas tratam das virtudes e dos vícios. E aí, como o tempo está quase, né, já me estourando, meu amigo tem que falar, eu só vou indicar as questões para que vocês, né, em casa, pesquisem, né? A questão 907, que fala sobre a paixão. A questão 913, que fala sobre o egoísmo, né? Que são os nossos vícios, né? E a 917, que desdobra um pouquinho mais, para que se fala como se destruir esse egoísmo. E aí vem dizendo que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Ou seja, porque nós estamos muito mais próximos do início da nossa caminhada do que da nossa chegada. Então, nós ainda estamos muito presos à matéria e essas imperfeições e, portanto,
é muito difícil de deixar, né, que as raízes se soltem, as raízes relacionadas ao egoísmo. E nessa questão é interessante observar que depois tem um comentário enorme de Kardec a respeito da educação, que a educação é o meio que vai, né, nos ajudar, contribuir para que a gente possa cada dia mais minar esse egoísmo, né? Deixar de lado. Não essa educação acadêmica fornecida pelas escolas, mas a educação espiritual. Então, vale a pena, né? Tanto é que aqui eu coloquei reticência, porque vale a pena ler, porque é um trecho lindíssimo do Livro dos Espíritos. O comportamento ético espírita. A ética espírita, aliando a fé e a razão, e pelo seu caráter educativo, não é punitivo, mas sim de educar, leva o homem à mudança positiva de comportamento. Daí a afirmação de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Sabemos que todos nós ainda estamos cheios de imperfeições, mas podemos ser reconhecidos, né, pelos nossos esforços para nos transformarmos moralmente e domar as nossas más inclinações. O comportamento ético espírita não deve restringir-se apenas aos momentos em que estamos na casa espírita. Ele deve constituir-se como o nosso modo de ser e agir em todas as circunstâncias da vida, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que estejamos. Por quê? Mesmo que o nosso colega, o nosso amigo, o nosso irmão não nos veja, nós somos rodeados por uma multidão de espíritos que tudo nos observa e que tudo sabe e que não temos como esconder nem de nós mesmos, né? Então, a nossa conduta deve ser ética espírita, né? Ético espírita, comportamento, tentar ser o mais ético possível em todos os lugares que estejamos. E aí são as referências. E para terminar, se me dá 2 minutinhos, Aston? Depois eu desconto dele. Então tá bom. Eu gostaria de passar um vídeo relacionado a essa questão da ética, porque a gente critica muito, principalmente agora a gente está criticando demais, né, os políticos. E eu achei muito interessante essa abordagem aqui. Abrir mão de um salário de mais de R$7.000. Esta foi a decisão tomada pelo vereador João Almeida, do PMDB, em João Pessoa. E é com ele que a gente conversa agora. Vereador, bom dia. Bom dia, Beth, e bom dia, Paraíba também, né? Esse fato é inédito aqui no Estado, não é? O que levou o senhor a tomar essa decisão? Verdade, Beth. É inédito no Estado e eu tenho visto, né? Eu não tenho dúvida que é inédito também no Brasil. É uma decisão que não foi uma decisão fácil, mas uma decisão confortável hoje para mim. O que me levou a tomar a decisão que até no período de recesso, Beth, a gente vê a classe política envolvida em alguns escândalos e tal. E não obstante a ser legal o acúmulo, né, pela 8.112, né, no seu artigo 94, pela Constituição Federal, no seu artigo 34, na verdade, no inciso 2 e 3, pela Constituição do Estado também é permitido o acúmulo. É de pleno direito, né, mas não é na sua plenitude moral. Na verdade, e aí eu conversei com minha família, conversei com minha esposa e decidi tomar essa decisão, que foi uma decisão não fácil, mas hoje é uma decisão que me deixa muito tranquilo e estou feliz de ter tomado a decisão. Qual foi a reação dos colegas do senhor de bancada com relação a isso? Fico feliz porque a reação foi a melhor possível, uma reação positiva, e a Câmara de Vereadores na capital hoje tem um perfil extremamente qualificado, um perfil bacana, e João Pessoa pode se orgulhar da Câmara de Vereadores que tem, porque a reação pelo menos foi positiva comigo. A classe política, como o senhor colocou ainda há pouco, enfrenta, não é, atualmente no país, um certo descrédito frente à opinião pública. O senhor não acredita que gestos como esse, por exemplo, poderiam servir até para melhorar a opinião das pessoas com relação aos políticos, até para mostrar que nem todo mundo é igual? Veja, Beth, eu não conheço nenhum ser humano que não goste de dinheiro. Eu também gosto de dinheiro, como todo mundo gosta, né? E precisa, sobretudo, de dinheiro. E a classe política, ela enfrenta um período de desgaste, né? E eu fico muito triste com isso, porque a nossa democracia é algo tão bonito, algo que a gente deva preservar com muito carinho, né? Ela vem sofrendo um desgaste a cada dia, né? E hoje a gente tem a classe política, em especial os parlamentares, como uma classe
extremamente sem crédito pela população, né? Acho que se fizer uma pesquisa aí, a população, ela despreza a classe política. O senhor não teme que seu gesto, por exemplo, por outro lado, seja visto também como eleitoreiro? Bem, Beto, tem gente que olha os olhos e outros preferem enxergar as remelas, né? Eu prefiro entender e fazer para aqueles que olham os olhos, né? Por mais que você faça, você tem alguém que critique, na verdade, mas aí está feito o gesto e espero que as pessoas que olham os olhos, em detrimento daqueles que preferem olhar as remelas, tá certo, vejam o lado positivo O senhor do passa a gesto. contar então só com o seu salário de policial rodoviário? Passo, eu conversei muito com minha família, com minha esposa em especial, e vi que o nosso padrão de vida não mudou sendo vereador, na verdade, e vi que não tem problema nenhum de fazer esse gesto, tá certo, até para um resgate, porque eu entrei na política não para passar por vereador e voltar para a polícia ou para o sindicato, né, que eu faço sindicato de muito tempo. O senhor abdicou de um salário de mais de 7 mil reais, não é, na Câmara Municipal. Verdade. O que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro volta aos cofres públicos, né, e volta com a tranquilidade de saber que o gestor, né, seja o presidente da Câmara, seja o prefeito, né, por sua excelência, vai fazer bem uso desse dinheiro, tenho certeza disso. Que assim seja, então. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Bom Dia. Obrigado, agradeço a participação e elogiando também vocês que fazem a imprensa, né, dando ênfase às coisas boas, né, que existem na classe política. Obrigada. Bom, isso daí vamos quebrar dois preconceitos, né? Primeiro que, em geral, todo mundo fala que polícia é corrupta, né? E o político também, então já são dois. Ele é um policial rodoviário, que vereador no estado da Paraíba. Lembro que eu não sou PMDB, eu sou apartidária e nem voto no estado da Paraíba, tá? Não é propaganda política. Apenas mostrar o que quer dizer a conduta ética. Ele diz que é legal ter, né, acumulação de salários, mas que ele resolveu, porque ele não acha moral ele ter 2 salários. Então, isso é uma questão de ética, é uma questão de moral, porque é uma decisão individual. De acordo com a ética, não estaria ferindo, porque estaria com as normas, de acordo com as normas coletivas. E isso daí é para a gente pensar, né? E também para começar a quebrar dentro de nós essa ideia de que generalizar que todo político é corrupto, todo policial é safado, enfim, a gente, né, tem essa ideia. Isso é uma decisão individual, que cada um de nós cabe tomar o caminho a seguir. É o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Uma boa noite a todos, que a gente possa ter uma semana de muita paz e refletir sobre isso, porque às vezes a gente critica os atos maiores da corrupção, mas nós nos deixamos de ser éticos, às vezes, na fila do banco, deixamos de ser éticos nas pequenas coisas. Uma boa noite e fiquem com Deus. Passar para o nosso irmão Washington. Boa noite a todos. Um minutinho, por favor, deixa eu escrever aqui um. O nosso tema de hoje é a finalidade da vida do espírito na fase transitória que é a encarnação, esse momento que nós estamos vivendo, existindo agora nesse instante. E para falar desse tema, o que me chamou a atenção foi uma historinha do Snoopy, né, aquelas tiragenzinhas, e uma historinha muito interessante que o tema era tirar boas notas. Então estavam na escola, né, o Charlie Brown, e estava meio triste. Depois acabou, tocou o sinaleiro, saindo da turma de sala, e estava meio triste. Aí seu melhor colega, seu melhor amigo, Linus, pergunta: qual é o problema, Charlie Brown? O que está acontecendo? Aí ele tristemente fala: o trabalho de história não foi muito bom. E a professora falou que eu tenho que estudar bastante, que senão eu não vou passar de série. Aí o Linus pensou, refletiu e respondeu: bom, eu acho que o propósito da gente ir à escola é estudar. A gente vai à escola, estuda e a gente vai passar para o 2º grau. Aí nós estudamos mais e vamos fazer a faculdade. Aí nós vamos para a faculdade, estudamos mais e vamos fazer a pós-graduação.
Aí nós vamos fazer a pós-graduação, estudar mais, compreender mais, arrumar um bom emprego para ser bem-sucedido. E aí casar e ter filhos. Aí nós vamos mandá-los para a escola para estudar mais, e assim eles vão andando pela calçada e o Nils falando com ele, tentando ele se mover. Isso me chamou a atenção para esse tema, né? Qual é a finalidade, né, da encarnação dos espíritos? Esse momento que nós estamos existindo agora e vivendo, né? E se nós formos lá no Livro dos Espíritos, na questão, todos puderem em casa ver na questão, Livro dos Espíritos, questão 132, que está lá, qual a finalidade da encarnação? Que lá está escrito assim: a encarnação, ela serve para quê? Para a gente ter o duplo progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. Para que a gente possamos desenvolver e ampliar e cada vez mais se burilar para deixar para trás as nossas vicissitudes. E é necessário esse contato com a matéria que nos facilita. Nesse estágio da existência ao qual nós estamos, que pelo entendimento, pela compreensão, quando estamos no mundo espiritual, porque quando estamos no mundo espiritual, nós começamos aqui a reconhecer, a entender, a refletir sobre alguns atos nossos. Nós traçamos planos, metas, para quando encarnarmos, nós segui-las, para que possamos cada vez mais estarmos em melhores condições, nos aperfeiçoar. E é claro que é a prática. Uma fase da nossa existência, a encarnação é a fase prática. Apesar de termos uma teoria nessa fase no mundo espiritual, é na prática, aqui nas relações com as pessoas, com as coisas e com nós mesmos, consigo próprio, é que começa aquela prática. É o tete a tete, é a hora da prova, da sensibilização, do trabalho. E isso acontece aqui, nova experiência no corpo físico. Esse corpo que nós estamos agora revestido, que parece um escafandro, né? Uma coisa pesada, densa, que nos inibe e que estamos ligados por um tubo para mandar o oxigênio. No caso, nós estamos ligados ao mundo espiritual porque nós precisamos repousar. Nós repousamos, não ficamos ligados, despertos, em vigília, 24 horas em toda a fase da nossa existência, não. Se nós existimos com 75 anos, 25 anos foi o corpo em repouso e nós em desdobramento no mundo espiritual. E 100 anos, e quantas contas nós fizemos, sempre vai ter um terço aí, nós vamos estar nesse estágio, nessa ligação com o mundo espiritual. Então a reencarnação tem finalidades diversas e especiais para cada um, conforme o plano ou meta a cumprir. Enquanto nós falamos em encarnação, a gente logo pensa, vou encarnar de novo, encarno aqui, e depois de voltar de novo, vai ter reencarnação, né? Mas a reencarnação ela tem várias finalidades a cumprir. E algumas das finalidades nós até já conversamos aqui, já discutimos aqui, né? Que é aquela da expiação. Logo no nosso início da nossa jornada evolutiva, a expiação é o que fica mais avolumada nas nossas existências, porque a expiação nada mais do que é a gente resgatar alguns compromissos, trabalhar algumas ações e atitudes que nós tivemos. Por nascermos simples e ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, automaticamente iremos errar. Porque o erro também faz parte do processo de crescimento e de conhecimento e de entender a si mesmo. Então nós vamos ter que resgatar. Uns falam resgatar. Resgatar o quê? Nós resgatarmos aquele entendimento, aquele compromisso, aquele afeto que se tornou por um momento, pelas nossas ações, um desafeto, ou aquela forma de lidar com as coisas que, por sua vez, em vez de nós a utilizarmos, a consumirmos, nós passamos a ser consumidos pelas coisas que nós temos, pelos nossos objetos. Uma inversão de valor. Então nós temos que ter essas oportunidades, essas reentradas nesse mundo físico, para poder trabalhar isso, para poder entender e desenvolver essa competência. Então as expiações elas vão se aumentando. E temos também a prova. A prova é que a prova é a oportunidade que nós temos quando estamos convencidos e estamos com a nossa autoestima e nosso convencimento, não, eu já passei por essas questões, aprendi, eu entendi e eu quero passá-las. Quero passar uma encarnação por essa situação para me desenvolver mais, porque aí nós podemos escolher. Nós escolhemos algumas provas da nossa existência. Aí nós começamos a perceber que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação na nossa existência. Porque numa expiação nós temos uma missão de trabalhar algo para frente. Porque a expiação que é, se nós fizemos alguma coisa no nosso passado, não temos como corrigir, voltar lá no passado
e corrigir lá, porque se nós mexermos lá, vai alterar aqui na frente. Isso é inconcebível. Mas nós podemos começar a trabalhar e mexer daqui, do presente, do agora, para frente. Hoje nós estamos projetando, hoje, nosso presente, nós estamos projetando o futuro. Assim como lá atrás nós estávamos agindo, e hoje nós somos o futuro de ontem. E nós continuamos a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento. E isso é bastante interessante, porque nós começamos a observar que a encarnação é a oportunidade de trabalhar aquilo que achávamos que era daquela forma, era daquele jeito, e mais à frente não era. E como é que eu faço agora? Como eu vou corrigir? Como eu vou reparar? Como eu vou reatar aquele vínculo afetivo, vínculo coletivo? Como? Essas oportunidades que nós temos de novo travá-las, com elas tratar e desenvolver. E na medida que nós vamos crescendo nessa evolução e observando bem as nuances das expiações, que normalmente quando a gente está sentindo dor, está sofrendo, seja do lado físico, seja da forma psicológica, nós não conseguimos atinar muito bem. Parece que a nossa inteligência, a nossa capacidade, né, de pensar fica meio tumultuada, fica meio turva. Mas nós estamos desenvolvendo, nós estamos aprimorando. A um ponto que nós vamos ver que toda problemática, seja ela física ou da área do sentimento, é um sinal. Como uma dor de cabeça, é um sinal que existe alguma coisa no nosso corpo, no nosso organismo, que não está bem. E graças à dor de cabeça, a gente começa a correr. A gente vai correr para o médico para ver. Se nós não sentíssemos a dor de cabeça, a gente poderia estar com um problema no fígado e continuar naquela jornada de comer, de digerir aquelas coisas que não é aconselhável digerir para o nosso organismo. Mas nós temos a dor de cabeça, é um alerta, e a gente aprende com ela. Estou sentindo dor de cabeça, foi depois que eu comi aquilo ali, a gente já corre e já vai mais ou menos para aquele tipo de especialidade médica. Olha que interessante, a gente vai aprendendo com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, por meio de quê? Causal de quê? Das nossas ações, das nossas atitudes. Então, nesse caminhar, nós vamos aprendendo que toda expiação ela tem o seu valor também, de trabalho, de remissão, de resgate, de aprimoramento. E nós vamos caminhando e depois nós temos a prova. A prova que a gente vai, a prova, entendi, compreendi. Eu vou pegar essa oportunidade, que é uma oportunidade de passar tal situação em nova existência, em tal lugar, em tal circunstância, com tais espíritos encarnados, para poder desenvolver mais ainda isso, porque eu já sinto capacitado e habilitado a ter essa prova em minhas mãos. É uma oportunidade de quem? De Deus, que nos dá a oportunidade. E Ele também nos dá a oportunidade na medida que realmente nós estamos capacitados a desenvolvê-la. Ele não dará, nem deixará que nós, por um ímpeto, não quero essa oportunidade. E essa oportunidade, ela tem um abismo desse tamanho. E nós achamos que vamos ultrapassar esse abismo. Não, calma. Calma que não é dessa dimensão, dessa profundidade que você tem que ter essa prova. Aguarde, espere. Pegue essa prova, uma prova de acordo com o nosso nível de evolução e de capacidade de entender quando estiver inserido naquele meio, naquela oportunidade, naquela encarnação. E aí vamos. Então nós observamos que a providência divina está sempre próximo a nós. Sempre junto de nós a nos auxiliar, a nos ajudar, a melhor entender, a melhor decidir a nossa trajetória, o nosso caminho. E também temos também, além da expiação da prova, a missão. E a missão, eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos, que é bastante interessante, lê-la, para ficar bem completo. A missão. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, a ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem uma sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Interessante, que a gente já vê como nós também vamos avançando no nível, à medida que a gente vai evoluindo, o nível de encarnações que nós vamos ter. No início, uma grande quantidade de encarnações no processo de expiatório e de prova. Depois, encarnações, reencarnações e prova. E missões, o plano de missões. Nós recebemos missões para colaborar com o coletivo, com o grupo, com o desenvolvimento daqueles que lá se encontram. Olha que magnífico. Aí nós começamos a observar a nossa capacidade, a potencialidade que nós, espíritos, temos.
a avançar e a crescer. E o quanto nós podemos fazer para ajudar também o Criador. Através de quem? Das suas criaturas, dos nossos irmãos, daqueles que estão também a caminho como nós, no desenvolvimento, no progresso, na evolução, nessa evolução que nós estamos falamos, buscamos, num processo contínuo e infinito. É bom se dizer infinito, porque estaremos sempre no processo progredindo. Não vamos chegar à pós-graduação, não vamos chegar ao mestrado, ao doutorado e o que nós aqui temos de invenção para isso, para os graus. Não. O Espírito é infinito, a sua graduação, o seu desenvolvimento rumo à perfeição. E nós observamos nesse enfoque aqui como é interessante nós vemos que todos nós temos motivos, aquilo que nos incita, que nos impele a ter um objetivo. Eu quero fazer tal coisa. Isso é o motivo. Então, qual o objetivo? O que é o objetivo? Eu quero alcançar aquele lugar. Eu quero ter aquele objeto. Eu quero conseguir aqueles conhecimentos necessários para me sentir bem, capacitado. Então, nós temos um caminho. E muitas das vezes nós esquecemos desse caminho, nós fazemos aqui, damos um salto. E nesse salto, nós esquecemos do percurso. Porque o percurso, esse caminho, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Porque se nós darmos um salto e logo alcançar o objetivo sem ter vivido, analisado, sentido esse caminho, com o quê? Com amor, com trabalho e solidariedade. Esses três componentes aqui, eles são importantíssimos nesse caminho. Porque quando nós estamos aqui elaborando, sendo mexido por um motivo, nós temos que perceber que esse motivo, ele poderá ser alterado, aperfeiçoado, melhorado, ou tomar outra decisão nesse caminho, quando nós utilizamos esses recursos aqui que nós temos. E nós vamos entendendo, na medida do caminho, o amor. O que é o amor? Um amor é algo que não tem gosto, não tem cheiro, não tem aparência. Mas é uma afeição ativa. Algo que nos compele a estar bem, primeiramente, bem conosco. A conhecer, a entender a nós próprios, ao próximo e as coisas que nos rodeiam em nosso mundo, em nosso ambiente. Então o amor é fundamental. Mas o trabalho, que é o trabalho que nós vimos aqui na missão, seja o trabalho físico, seja o trabalho de se instruir, de desenvolver a sua capacidade, e seja o trabalho intelectual, de pensar e refletir. E essa reflexão, esse trabalho, tem que estar aqui nesse caminho tem que estar isso junto. E a solidariedade, ou seja, a solidez de estar em contato com todos os recursos, com todas as pessoas, consigo mesmo, compreendendo e refletindo sobre o objetivo que se quer e o que esse objetivo vai preencher a vida, a sua existência, para que possa alcançá-lo, dar-lhe uma outra retomada e continuar no processo de crescimento, de avanço. Então, no caminho, não adianta nós termos o objetivo e ir diretamente o motivo e ir diretamente para o objetivo, sem ter essa massa de conteúdo, essas diretrizes, essas estruturas essenciais, para que quando alcançarmos o objetivo, nós estejamos completos. Entender? Eu caminhei até aqui, passei por várias situações, vários anos deixei de estar no coletivo junto com as pessoas, me instruindo, estudando, pesquisando, avaliando, ou seja, na ciência, seja em outros tipos. E hoje eu cheguei aqui, eu tenho esse curso, eu tenho esse diploma, eu tenho esse papel, esse diploma aqui. Tudo bem, mas esse diploma ele diz o que para você, na sua existência, na sua vida? O que ele preencheu? O que ele lhe tornou melhor? Melhor em compreender a si mesmo, compreender ao mundo e ao próximo, aqueles que estão à sua volta, aqueles que lhe entendem e compreendem quando você fala de todo o ensinamento, o conhecimento que você atingiu ao chegar a esse objetivo. E aqueles que não entendem ainda o conhecimento que você adquiriu ao alcançar esse objetivo, mas que quando você fala com eles, eles compreendem um pouco, tem um pouco de noção da pessoa que você se tornou, de como você se instruiu e construiu. Essa é a forma mais interessante e mais forte. E nós observamos na historinha do Snoopy, do Charlie Brown, naquela visão ainda de criança, vendo as coisas assim, naquele fator, eu vou estudar mais para ter boas notas, novas, e passando de série. Mas à medida que nós vamos crescendo, e nós estamos crescendo, nós já estamos desenvolvendo,
nós vamos percebendo que é importante, além disso, de ter boas notas, ir para a faculdade, coisa, trabalhar, ser bem-sucedido, ter filho, é ter esses valores aqui em nossa vida, para nos preencher. Porque enquanto estamos nesse caminho aqui, nós estamos vivendo. Nós estamos o corpo está em repouso, né, dormindo, nós estamos acordando, nós estamos trabalhando, nós estamos levando os filhos para a escola, nós estamos nos relacionando com os nossos companheiros de trabalho, com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso pai, com o nosso avô, com o nosso filho, com o nosso neto, com essa pessoa toda. Nós estamos relacionando nesse caminho. E para isso seja uma coisa prazerosa, uma coisa boa, e para quando chegarmos lá, nós temos todos eles junto conosco, entendendo, compreendendo e dando significado à nossa vida, é importante a gente ter esses valores na nossa jornada, na nossa caminhada. Então nós vamos percebendo o quanto é importante, não só a gente ter o foco no objetivo, mas atenção também nesse caminho até chegá-lo, até alcançá-lo. Então nós vemos que a expiação, a prova é missão. E nós também observamos também a encarnação também é uma cooperação também na obra do Criador. E essa cooperação na obra do Criador é na matéria do globo, é no planeta ao qual nós estamos aqui desenvolvendo, utilizando como ferramenta de crescimento nosso. Estamos inseridos no planeta Terra atualmente. E nesse planeta Terra nós já estamos, uma grande parte da população já está se compreendendo que não basta apenas ter o consumismo desenfreado, o desregulado, sim ter uma visão global de como utilizar esse planeta, mas mantê-lo, reparar a sua naturalidade, o seu equilíbrio. Porque o seu equilíbrio é fundamental para a nossa sobrevivência, da sobrevivência da grande quantidade de pessoas, de espíritos que aqui habitam. Então nós utilizamos essa cooperação como através do nosso desenvolvimento da nossa inteligência. E quando nós usamos o desenvolvimento da nossa inteligência, nós começamos a inovar, a inventar. Nós começamos a entender cada vez mais a ciência, desenvolver a ciência e entendê-la. Em benefício de quê? Do nosso orbe terrestre. Em detrimento de quê? Das pessoas que nele habitam. Porque nós já fazemos isso no desenvolvimento da inteligência, nós desenvolvemos a ciência e inovamos. Tanto é que pessoas hoje que sofrem por alguma situação, tenham que ser amputado alguma parte do corpo, já existem algumas peças, alguns recursos que são utilizados para suprir aquela perda, para poder utilizar, manusear, caminhar, pegar um copo, fazer essas atitudes. Também temos também a ciência, as pessoas que estão com problema auditivo, um aparelhinho coloca aqui para poder escutar, voltar a escutar. Olha só que interessante, nós temos a capacidade de fazer isso, de desenvolver a ciência para melhorar a qualidade de vida nossa. E aumentar a qualidade de vida para poder cada vez mais a gente utilizar o quê? Os nossos recursos. O nosso sentir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso tato, o nosso paladar. E para isso que nós trabalhamos, desenvolvemos. Mas é só para isso que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Para ajudar o corpo a se reparar? Para ajudar o corpo a se manter cada vez mais jovem? Ter mais longevidade? Só para isso? Não, a gente tem que ter um sentido mais profundo. Um sentido mais realista. Porque nós sabemos que tem pessoas, mesmo com todos esses recursos, às vezes não consegue chegar aos 10 anos de idade, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Não consegue. Alguns até eternidade, 2, 3 anos. E qual a qualidade que nós temos que ter? A vivência, a relação que nós temos que ter. Essa vivência do caminho, enquanto estamos a caminho. Vivenciar, aproveitar mais o presente. Entender e estudar mais o presente para que nós possamos construir um futuro cada vez melhor, mais qualificado, ao nosso entendimento, ao que nós almejamos de ter como objetivo um mundo melhor, ter paz, equilíbrio, saúde. Então esse é o processo. E desenvolver a moral. Nós desenvolvemos a inteligência e a moral também. E a moral ela está muito ligada a uma característica nossa, que é o que? Do coletivo, de estar junto. Porque à medida que cada vez a população fica todo mundo mais pertinho um do outro, a questão moral cada vez mais ela pulula. Ela fica mais à tona. Que hoje nós vivemos muito próximo. Antes não vivia um aqui, o outro num sítio lá, 3, 15 léguas distante. Então não tinha aquela vivência do dia a dia, então era mais fácil. Mas quando a gente começa a viver próximo, algumas coisas já vão começando a acontecer, aparecendo. E nós temos que desenvolver a moral. Porque a moral, ela está intimamente ligada à nossa estrutura de pensar, de se relacionar, com a nossa estrutura espiritual. Do que como nós vibramos,
como nós irradiamos a nossa energia de pensar, a nossa vontade. E esse trabalho moral é o que vem cada vez mais a ser chamado a atenção nos nossos atos, na nossa ciência, uma ciência com a moral junto ali, olhando, observando. Para que eu vou construir isso? Mas eu tenho que usar isso para quê? Moralmente, usar para o benefício de todos, e que chegue a todos, e que não seja a criação de algo que venha destruir a humanidade, ou destruir o próximo, causando tristeza e dor. Não, alguma coisa que seja útil para todos nós.